primeiro do estagiário. Agora sim! Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro da Jornada pela Vida de 2024. Como a gente fala, o Grecia tem esse compromisso com a valorização da vida, então não é só porque é Setembro Amarelo que a gente está falando sobre valorizar a vida e sobre a prevenção ao suicídio. A gente tem diversas ações que fazem isso pelo ano todo. O podcast do Pílulas do Acolhimento, para quem não conhece, que é no nosso Spotify. No YouTube também, a gente faz palestras falando sobre os transtornos mentais e sobre a questão do suicídio durante todo o ano. Mas a gente não pode deixar de aproveitar, né, esse momento da campanha que traz muita visibilidade para o tema. E para o nosso preparo, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente tirar uns momentinhos do nosso dia para a nossa autoanálise. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta uma coisa que todo mundo quer saber, né? Que é como é que a gente faz para se melhorar. E aí, os espíritos respondem uma coisa simples, assim: conhece-te a ti mesmo. E aí, ele faz a pergunta seguinte, né, que eu achei fantástica. A gente entende, seus espíritos, que isso é importante, mas como é que a gente faz isso? Como que a gente vai conhecer a si mesmo? E aí, quem responde essa outra pergunta é o Santo Agostinho. É um santo famoso da Igreja Católica, né? Que responde essa pergunta no Livro dos Espíritos dizendo que a gente pode usar uma ferramenta que ele utilizou quando ele estava encarnado, que é retirar um pedaço no final do dia para fazer o seu momento de autoanálise. Para se perguntar, será que eu cumpri nesses dias com os meus deveres? Será que a minha consciência, se eu analisar hoje a minha consciência, eu fiz aquilo que eu precisava fazer? Eu me relacionei com as pessoas da maneira como eu deveria me relacionar? Como foi o meu dia? Eu, quando li isso a primeira vez, achei desesperador. Por quê? Não, o autoconhecimento não é uma coisa muito fácil, a gente pensa em ficar analisando o que de errado a gente pode ter feito. Só que ele fala o seguinte: a gente tem que analisar o bem e o mal que a gente faz. Mas quando a gente olha para o nosso dia e olha para a gente, muitas vezes a gente esquece de analisar o bem. E a gente esquece que esse momento de autoanálise, ele não é só um momento para a gente caçar erro, não. Ele é um momento para a gente olhar para as nossas emoções. O dia passa correndo, né? A gente estuda, a gente trabalha, ou quem não cuida da casa, cuida dos filhos. O dia passa e a gente nem vê. E o automatismo da vida, ele adoece. Então, muitas vezes a gente já está sentindo os sinais, né? A gente vai falar sobre depressão, o Pierre vai falar. Então, às vezes a gente já está sentindo uma falta de energia, uma dificuldade maior em fazer coisas que antes a gente fazia tranquilamente, uma tristeza ali que vem persistindo, mas a gente não repara porque a gente não se percebe. Será que eu estou acolhendo as minhas emoções? Será que eu estou olhando para o meu dia e me perguntando como eu estou me sentindo no meu trabalho, como eu estou me sentindo nas minhas relações, como eu estou me sentindo comigo mesmo? E muitas vezes isso não só para a depressão, às vezes a gente pode estar tendo muita ansiedade, muita tristeza. De onde estão vindo essas emoções? Eu estou cuidando de mim? No dia de hoje eu reservei um tempo que fosse para cuidar de mim. Porque se a gente não cuidar, a gente tem pessoas que nos amam, mas se a gente não fizer por nós, se a gente não se olhar, não se der esse carinho de ter esse momento de autocuidado, a gente não consegue perceber quais das nossas emoções precisam de cuidado. Então, essa máxima do Santo Agostinho sobre a autoanálise, que a gente possa tentar fazer com muito carinho, olhando para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Para fechar esse preparo, a gente vai colocar uma musiquinha que eu encontrei por aí pela vida, acho que tem tudo a ver com essa pergunta do Livro dos Espíritos. Antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha
fazer. Chamei Jesus pra me acolher. Todo dia movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção. Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. E coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Todo dia antes de dormir foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia antes de dormir, minha emoção, corpo e coração. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. Autoexplicativo, mas acho que a gente pode começar essa jornada pela vida querendo se analisar para encontrar o Deus que existe em cada um de nós. E é isso, sejam muito bem-vindos. Vou pedir para o Matheus fazer a prece inicial, por favor. Fechando nossos olhos, conectar com o nosso mundo interior. Pai de infinita bondade, misericórdia, espiritualidade amiga, que está aqui conosco nesse momento, que possa, Pai, nos abençoar, abrir nosso coração para cada um dos ensinamentos que receberemos hoje, que possamos colocar todas as nossas preocupações, nossos problemas para fora dessa casa, para que estejamos presentes no aqui e no agora, recebendo o que precisamos para nos ajudar a aliviar as dores do nosso coração, a seguir nossa semana com reflexões necessárias para os nossos problemas, que realmente possamos resolver. Agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de aprender. Que Deus abençoe Pierre e que o ajude a seguir, a conduzir essa palestra que ele preparou com tanto carinho. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Posso estar aqui? Claro. Assim a prova fica mais perto. Bom, como sempre, começo pedindo ao Mestre Jesus que a gente possa falar e pensar em coisas que auxiliem nossa evolução, porque o planeta é lindo, mas a gente veio para cá, não foi para férias, né? A gente veio para evoluir, então tem que pensar em evoluir. Pois bem, me deram uma tarefa aí, depressão, a dor da alma e o caminho para a autocura, né? Que já é uma coisa para a gente pensar, porque existe alguém deprimido que
tenha a motivação para a loucura, muitas vezes é difícil, não é à toa que esses movimentos tipo CVV, etc., têm um resultado tão bom. Por quê? Porque justamente a depressão vai caracterizar uma desmotivação total, uma falta de energia. Às vezes as pessoas confundem depressão com tristeza. Ah, não, ocorreu alguma coisa e eu estou deprimido. Não, você está triste. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Né? Tristeza é um movimento que a gente tem que fazer por conta do próprio pensamento. O que ocorre? A gente vive sempre em cima daquilo que a gente planejou, eu brinco sempre com isso. A gente vive mais no mundo espiritual do que pensa. Né? A gente acha, não, quando eu desencarnar eu vou viver no mundo espiritual. Não. Vã ilusão, você já vive no mundo espiritual o tempo todo. Porque a gente não vive o que acontece, a gente vive o que a gente espera. Se a gente pensar, todos os nossos sofrimentos são decorrentes daquilo que eu esperava e que não foi. E eu brinco com Deus, já notou? Eu digo assim, poxa, eu não merecia isso. Tinha que ser do jeito que eu queria. Ora, não é? Eu não planejei tudo direitinho, eu não fiz tudo certinho, então por que não foi do jeito que eu queria? Porque a realidade não cede também assim ao nosso desejo, não é assim que funciona. Eu queria que fosse assim, mas não foi assado. E aí o que a gente faz? Briga com Deus. Né? Sofre. Eu fico brincando. Aí a gente vai chegar lá no plano espiritual e dizer, nossa, como eu sofri, né? Perdi o casamento, perdi emprego, perdi não sei o que. Aí o mentor vai dizer, mas sofreu só porque quis, né? Porque afinal de contas não tinha nada a ver com isso. Era só a sua expectativa que não aconteceu, e em vez de você acolher isso e usar como o próximo degrau para você evoluir, você briga com o assunto. Isso é tristeza. Tristeza todos temos. A gente, para ser humano, tem que viver sempre um pouco lançado no futuro. Quando vocês vieram para cá, vocês tinham uma expectativa que algo de bom sobre você acontecer, senão não vinham. Então vocês já estavam lançados no futuro. Se a palestra for muito ruim, vocês vão sair dizendo, mas foi ruim aquela palestra, não devia ter ido, devia ter ficado em casa. Claro, mas você só vai descobrir isso depois que o futuro não bateu com a expectativa. Só que a gente não é o fiel da balança. Né? As coisas acontecem. Então vamos lá. Peraí, cadê o baixo? Aqui, vamos ver. Ao contrário. Assim fica mais fácil. Vamos lá, então vamos falar. Para baixo, para baixo. Ah, é para baixo. Pronto. Ih, ficou pequenininho, devia ser um pouquinho maior. Vamos falar um pouquinho, compreendendo então o que é que a gente está falando de depressão. Está falando do que não era. Sintomas emocionais que a depressão tem, né? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vou ficar maior assim aqui, que está ruim até para eu ler aqui de pertinho. Né? A gente vai ter uma tristeza. Poxa, você não acabou de dizer que tristeza não é depressão? Mas a gente lê a falta de energia característica da depressão como tristeza. Quando a gente fica triste, a gente não fica meio para baixo, a gente não fica sem energia para fazer as coisas, a gente não fica sem vontade. Até porque o que ocorreu naquele momento? Eu tenho que reprogramar tudo. Então eu fico meio sem vontade. A depressão rouba justamente essa energia, rouba a vontade que você tem de fazer as coisas. Então você pega qualquer deprimido e vai se descrever como triste. Então é uma coisa para a gente ficar alerta. Se a gente tem uma tristeza que é persistente e não tem motivo, pode ser que a gente não esteja triste. Pode ser que o que a gente está lendo como tristeza, que era normalmente essa emoção que emerge quando... É melhor chegar mais para lá? Não, tá certo. Essa emoção que emerge quando eu tenho que lidar com os planos que foram frustrados, pode ser que essa emoção esteja ocorrendo não por isso, eu estou lendo erradamente o que eu estou sentindo. Então a primeira coisa que dá é uma tristeza, uma falta de esperança, né? A ansiedade, você passa a ter uma perda de interesse no que antes lhe dava prazer. Porque é isso que é característico da depressão, muito mais do que qualquer outra coisa. Quando você chega na depressão profunda, por exemplo, a pessoa nem come nem bebe. Ué, mas ela não sente fome? Sente, mas ela não tem energia para ir buscar aquilo que antes suprir as suas necessidades. Então ela não come nem bebe. Se você deixar ela morre de fome, porque ela não come nem bebe. Fisicamente, você vai ter direto alterações de sono, de apetite, de desejo sexual, tudo isso desaparece. Porque essas coisas te chamam para a vida. E em que sentido de vida? Eu estou falando da vida transcendente, essa coisa assim? Não, estou falando uma coisa bem mais concreta. Da ação. Viver é agir no mundo. Por isso que a gente encarna até, né?
Viver é estar ativo, é estar transformando as coisas. Isso cobra um uso de energia, um emprego de energia. Se eu não tenho energia, eu tenho vontade de fazer alguma coisa? Não. Então, normalmente, você começa a sentir justamente isso. Como é que você reflete? Vou dormir, não quero mais comer, não quero... Todas as atividades prazerosas vão desaparecendo. Na parte cognitiva, aí isso também dá do mesmo jeito. Vai dar dificuldade de concentração. Caramba, eu aprendi fácil, agora eu escuto as coisas, não entendo, não consigo resolver as coisas, não tenho energia para fazer. Também é um sintoma de depressão. E tem os sintomas comportamentais, né? Por quê? Porque tudo isso, de cara, a maioria dos quadros psíquicos já tem isso, demandam um isolamento. Porque eu começo a entender o mundo diferente do que todo mundo, né? Eu como um docinho e digo assim, não teve graça. Aí todo mundo come um docinho e diz, nossa, que coisa gostosa, né? Todo mundo reage assim. A gente precisa de energia quando a gente come açúcar, né? Dá um bem-estar danado, né? À toa que a gente chegava em casa triste, mamãe botava uma aguinha com açúcar, você toma, né? Ele tomava, pronto, melhorou, né? Saciedade, dá essa sensação. Beber quando está saciado parece que tomou um porre, eu não estou. Por quê? Porque supriu as suas necessidades, pronto. Posso simplesmente me abandonar no mundo, não quero nem me mexer, né? Então, literalmente, saciedade é isso. Quando a gente não sente isso, a gente vai tendo uma diferença entre o meu funcionamento e o funcionamento dos outros. Como é que eu mantenho um funcionamento que é diferente dos outros? Me isolando. Não tem jeito. Não adianta eu chegar lá e dizer, não, isso não tem graça, as pessoas dizem, tem sim. Então, o jeito eu vou me isolar. E é uma característica da maioria dos quadros mentais, não só da depressão. Para que eu haja de um jeito diferente de todos, eu preciso me afastar. E aí é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, porque esse talvez seja o primeiro sinal de alterações que você está aplicando no seu comportamento. Você começa a procurar a distância de todo mundo, não quero mais discutir. Mas quando eu preciso, sei lá, estudar, eu preciso me afastar também. Para fazer alguma coisa. O afastamento tem uma função. Assim como eu falei, a tristeza é diferente da depressão, porque a tristeza tem uma função. Estou triste, eu perdi isso, isso e aquilo. Então, eu sei porque eu estou triste, vou lidar com esse sentimento e vou melhorar, né? Então, a gente precisa estar atento para esses sinais, porque todos nós somos passíveis de ficar depressivos, né? Não é esse estado depressivo que vai caracterizar a depressão, é a permanência dele. Isso é diferente. Não tem dia que você acorda desanimado mesmo. Afinal de contas, a gente é uma máquina muito complexa. A gente não é simples. Para a gente manter um determinado tônus muscular, etc., eu preciso de um funcionamento cerebral. E ele depende de uma série de substâncias. Dependendo de como estão essas substâncias, às vezes a gente acorda que não dá vontade nem de sair da cama, né? Independendo do que eu pense, eu induzo esse estado. Eu sempre gosto de brincar com isso. Todo mundo que já chorou vendo um filme entendeu que a gente é capaz de induzir estados emocionais, porque você estava lá, sabia muito bem que ali eram só atores, que todos tinham ganho a vida fazendo aquilo, né? Que ninguém tinha morrido, que estava tudo certinho, e você olha o filme e por que você está chorando? Porque o cara não morreu. Não morreu não, volta e tal. Mas não interessa, a pessoa diz, para, eu estou vendo o filme, para com isso. A gente chega naquele momento e diz assim, não quero pensar no resto, eu vou focar nisso como se isso fosse realidade, e sofre. Então a gente é capaz de induzir estados emocionais desse jeito, dessa intensidade, porque não é só sofrimento. A gente ri quando vê as coisas, a gente sente prazer, a gente sente alegria, sim. Todas as emoções são capazes de ser eliciadas por um pensamento persistente e consistente. Né? A gente chama isso em psicologia de via descendente. Eu penso uma coisa e aí eu induzo a emoção que isso ocorre. Porque um outro jeito é a via ascendente. Algo acontece no mundo e eu sinto aquilo para me colocar no estado para dar conta disso. São duas vias. Então, quando eu começo a ruminar muitas coisas, né, estou aqui, André, vai contar, tem uns carinhas lá que ficam pensando só em vingança, perde até a forma do corpo. Porque pensamentos repetitivos eu uso justamente para acionar essa via descendente, quando eu estou encarnado, claro, né?
Não tem via descendente nem ascendente no espírito lá. O espírito lá, quando usa a vontade dele para continuar mantendo um estado emocional, lá é um sentimento, para usar o termo certo, e aqui emoção, ele no fim das contas às vezes perde até a própria consciência da sua forma corporal, né? Então, vamos lá, porque senão eu falo muito e a gente depois chega no final. E aí, como é que isso se reflete no espírito? Porque no fim das contas a gente não é só corpo, a gente é um espírito, né? O hardware está aqui funcionando bonitinho, mas o software é o espírito. A gente tem que ver o que acontece. A primeira coisa que a gente faz muito é se desconectar espiritualmente de tudo. Se eu estou me sentindo deprimido, se eu preciso estar num estado que não é característico do ser humano, eu estou usando o ser verbo de propósito, né? Se eu estou buscando esse estado, uma das coisas que eu faço é me desconectar de todas as questões espirituais. Porque é isso, a gente fala, o espiritismo é consolador. Por quê? Se eu penso que tudo isso aqui é passageiro, as dores começam a ficar muito menores, não ficam? Ah, caramba, eu perdi meu filho, meu marido, eu perdi meu emprego, etc. Tá tudo bem, tranquilo. Porque, inclusive, essa vida é um pedacinho só do que eu vou viver. É só uma aula, né? A gente chega lá, põe o uniforme, certo? Veste o corpo de carne, desce, tem uma aula, volta, só deixa o uniforme, volta para casa, né? Vai lá, trabalha o que aprendeu, volta, bota outro uniforme de novo e assim vai. Cada vida é uma aulinha que a gente tem. Não é muito, é muito pouco. Se a gente pensar que a gente vai viver a eternidade, 100 anos, é o quê? Muito pouco. E só isso já torna as coisas mais consoladoras, porque a primeira coisa é aquela coisa do isso vai passar. Ah, mas eu estou vivendo mal pra caramba, mas vai passar. Ah, mas eu sofri a beça, mas vai passar. Ah, mas eu também estou contente a beça, mas vai passar. Entenda? Todas as coisas são transitórias, a materialidade tem essa característica. E quando a gente olha a nossa vida com essa característica, ela começa a ficar mais leve. Primeiro item que é consolador na doutrina. Segunda, ai meu Deus, errei. Tá bom, não tem problema. Vai ter chance de consertar o erro de monte. Ainda mais se errou com alguém, vai voltar de novo nas situações diferentes possíveis para consertar esse erro. Porque o erro nunca é de um só, né? A lei de Deus é uma lei de harmonia. Em que sentido de harmonia? São coisas diferentes que encaixam e funcionam juntas. Isso é harmonia, né? Então, quando você está usando em música, você toca duas notas diferentes, mas que juntas fazem um som que parece um só. Se for dissonante, você diz, tá bom aqui, né? Não está entrando direito no ouvido. E se você olhar a forma de onda, ela demora a beça para poder fechar, né? Para poder fazer um ciclo inteiro. Quando as notas são harmônicas, em 3, 4 ciclos aquilo se fechou, está tudo bonitinho, começa tudo de novo. Isso é harmonia na música. Quando a gente está falando das coisas também, né? Os átomos se unem harmonicamente, mediante a sua forma geométrica. E com isso, formam substâncias que às vezes são mais estáveis do que o próprio átomo sozinho. E assim vai. Né? Os planetas estão em órbitas harmônicas, estão na velocidade certa e na distância certa do planeta para rodar. E quem está na velocidade errada, ou saiu, foi embora, ou caiu no Sol. Né? A harmonia é isso, funcionar junto, mesmo sendo diferente. E é por isso que tem harmonia em qualquer etapa da vida. Ah não, mas, puxa, os espíritos inferiores são desarmônicos. Mais ou menos, às vezes, se organizam em grupos, fazem umas tarefas conjuntas e dizem, nossa, quanta harmonia, a música é feia, muito feia, mas às vezes a gente faz isso. Uma coisa que eu gosto de explicar, em centro espírita, muitas vezes chega alguém com alguma doença pra gente, a pessoa vira assim, pois é, né? Foi mal uma outra vida, por isso está assim. Como é que você sabe disso? A gente vem com esquecimento do passado para não lembrar, senão a pessoa chega e ainda recebe uma culpa extra, viu? Está sofrendo? Tá, toma uma culpa mais aí para você. Foi culpa sua, você está assim, tá vendo? Claro que foi. Provavelmente porque ele já tem condição de dar conta daquilo, e eu não. Então eu não estou sofrendo tanto quanto ele. Em outras coisas pode ser que eu esteja sofrendo mais do que ele. Então perceba que é uma questão, de novo, de harmonia. O que eu já posso passar e estou passando, o que eu não posso ainda passar e arrumei, foi um crediário. Vou vir na próxima e pagar mais caro na próxima. Né? Eu que não dei aqui. Então essa desconexão é necessária porque senão o que eu vou falar
não bate com o que a sensação geral dá. Então a gente vai se desconectando espiritualmente, especialmente do mentor, né, coitado, que sofre com isso sempre, porque ele chega lá e fala no ouvido, aí a gente faz aquele negócio, entra para um lado, sai para o outro, ou nem sai, porque quando eu tenho nada, o som não se propaga. Brincando com essa história. Simplesmente ele fala, a gente não escuta, não está em sintonia com isso, né? E aí, ao contrário, né? Tem muita gente, e eu gosto de brincar, a gente fica achando, não, somos espíritos inferiores. Não. Qualquer um que ri de vídeo cacetada é o próprio espírito brincalhão, já não tá? Se você, quem riu provavelmente é de adesão. Ah, foi lá, tropeçou. Tem criança caindo assim, meu pai filmando, pronto, vou mandar lá a vídeo cacetada. Amigo, deixa de ser espírito zombeteiro, larga a câmera e acorda a criança. Como é que é? Espírito zombeteiro. Isso, Mas fala, não quer falar? Não, tô falando desse espírito que tá sentado aqui na minha frente. Eu vou botar uma vela na pressa. Mas, não, todos nós. O Chaplin já dizia que a gente ri das tragédias passadas ou dos outros. Né? E por isso ele era tão cômico numa situação que o personagem do Carlitos era uma tragédia toda. Ele não tinha o que comer, fugia da polícia, etc. Era desabrigado e a gente rolava de rir vendo o Carlitos padecer de todos os males possíveis. Né? Mostrando quanto a gente ainda está na fase espírito zombeteiro. E essa legal, se ferrou de novo, lá, viu? A gente ainda está muito nessa. A crise existencial, entenda? A gente tem, lá no fundinho, um conhecimento do que planejou. Ah, não é aquela coisa 2 mais 2 são 4. Claro que não é. Porque senão o nosso livre-arbítrio ficaria muito dolorido. Imagina se você fosse namorar alguém e o mentor chegasse e disse, não é essa. Não ia ser legal, né? Então, a gente tem livre-arbítrio de fazer erros. Só que a gente sente que não está legal. A gente percebe que aquilo não está de acordo com um plano maior, com uma sensação de vazio existencial. Caramba, é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Essa sensação de vazio existencial acolhe muitas vezes a gente. Ela vai ocorrer e a gente muitas vezes se sente assim. Por quê? Porque enveredou por caminhos. Ah, então já era, perdi a encarnação. Não é assim. Não é assim. Por que não é assim? Porque a gente tem tanta coisa para resolver, em tantos aspectos da vida, que qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente está avançando. Se a gente se empenha em fazer bem e fazer o bem, entenda? A gente vai estar avançando. Ah, mas eu estou casado com a pessoa errada, eu estou no emprego errado, eu devia ter... Ok, ainda assim vai estar sendo aproveitado. Porque quando a gente olha para a história humana, a gente diz, nossa, gente, era a gente mesmo aqui? Puxa, como a gente fez besteira, né? Tem pouquinho tempo que a gente começou a pensar, e ainda faz. Né? A gente está no século XXI e o pessoal se degladiando porque fulano é de uma religião e outra de outra. Ou porque eu quero um pedaço de terreno aqui para disputar. A gente tem guerras ativas no século XXI. Não era mais para ter, mesmo no sentido prático, né? Mas ainda tem. E o que vai ocorrendo com isso? À medida que a gente vai se desconectando do mundo espiritual, literalmente isso vai desorganizando a gente. Vai desorganizando o próprio equilíbrio perispiritual. Então, quando você vê uma pessoa deprimida, você percebe, tem até as pessoas falam um physique de rolo, um jeitão da pessoa, pele macilenta, movimentos lentos, tem toda uma aparência que você até enxerga quando a coisa vai ficando mais grave. Por quê? Porque você vai tendo um desarranjo perispiritual. E é o perispírito que leva justamente a vontade do espírito para o corpo. Quando a gente fala que a conexão é célula a célula, é exatamente isso. Eu tenho um duplo que eu mantenho a conexão entre o que eu penso, o que eu quero e o meu corpo. Porque senão não dá para funcionar, né? Eu estou pensando alguma coisa e estou convertendo isso numa série de movimentos de músculos que eu mal conheço para poder fazer o ar vibrar e soar com palavras numa língua que vocês entendam. Imagina como isso é complexo. Quando eu vou me perdendo disso, isso vai se desorganizando. Tanto o discurso, vai tendo um bloqueio no fim das contas. O fluido vital vai ficando estagnado.
Porque isso eu faço mobilizando o fluido vital e dando energia para as células, mandando desde a coisa mais etérea até a coisa mais sutil, né? Sangue, tudo isso. E a conexão vai se perdendo. Então, assim, ela vai afetar profundamente o bem-estar espiritual. Não é só no corpo que você vai ver alguém deprimido. Você vai ver o estado espiritual. Daí a importância, assim, da gente estar sempre muito atento. Porque às vezes a gente não se dá conta que raramente essa pessoa chega na parte de saúde. Ela raramente vai ser atendida. Boa parte das vezes, ela vai passar por todo o processo sozinha. Porque ela vai se afastando. Ah não, mas tem tanta gente aí, né, tomando remédio para depressão, sendo atendido por depressão, não é tanto assim. E essa tanta gente é muito pouco. Se a gente for falar de suicídio, então, é quase ninguém. Mais ou menos uma em cada 6 pessoas pensará seriamente em acabar com a vida em algum momento da sua encarnação. 1 em cada 6, não é pouca gente, é muita. Eu lembro que fui fazer uma palestra dessa no grupo escoteiro, e aí eu estava falando disso, eu falei, era um grupo de mas quase 200 pessoas, eu falei, por exemplo, aqui, quem já pensou? Umas 4 crianças levantaram a mão nas mãos, desse jeito, porque assim, muita gente vai pensar seriamente. Um número muito menor vai planejar isso, um número muito menor vai tentar executar. E desses que tentam executar, pouquíssimos vão ser atendidos por um profissional de saúde. Então o que a gente faz? Fica atento nas mudanças que a gente está falando. Porque é você que está ali do ladinho que vai chegar e dizer, ei, tudo bem? Esse é o principal tratamento. Ah não, mas isso não adianta de nada, adianta. Chegar, sei lá, olhar alguém que pega o ônibus todo dia comigo sentado lá, tá tudo bem com você? Tá legal? Tô vendo hoje você tá triste? Aí você diz, isso não é nada, claro que é. Isso é o mais relevante, porque isso restaura na pessoa aquela coisa do estão me vendo, estão percebendo o que eu estou sentindo. Alguém olha para mim, isso é importantíssimo, porque lembra que eu falei da desconexão? A primeira coisa é um afastamento. Eu vou pensar que não, que ninguém sabe o que está ocorrendo e que a minha sensação é só minha depressão é só minha. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é uma visão integral. Por quê? Qual é a origem? Muito bem, olha só. Nesse bate-papo eu falei de origem que pode ser bioquímica, ok? Se eu tiver déficit de neurotransmissor lá na minha cabeça, vou ficar sem energia para fazer nada. E sem energia para fazer nada, alguém vai chegar e dizer, vamos, meu Deus, não, estou mal hoje, não estou legal não, me deixa aqui. E pode ser bioquímico, ok? Se eu tiver, com as minhas emoções, entendo de emoções que eu estou falando, a forma como eu reajo ao mundo desestruturadas, eu também posso sentir a mesma coisa. Porque muita gente vai sentir, não, tá vendo? Agora ninguém mais cuida de mim, né? Antes era minha mãe, meu marido, meu tio, meu pai, cuidava de mim, agora ele não está aqui, ninguém cuida mais de mim, etc. São pensamentos recorrentes que vão levar ao mesmo estado depressivo. Perceba que eu estou falando de emoções, ok? Pode ser questões que têm a ver com um jeito de olhar o mundo. Não, esse mundo não tem mais jeito, isso a gente escuta de montão, né? Desde a época dos egípcios, quando o pessoal criou a cerveja, eles passaram a escrever que o mundo não tinha mais jeito, a mocidade estava perdida definitivamente há 6.000 anos atrás, e a gente continua dizendo a mesma coisa. O mundo não tem mais jeito, está todo mundo perdido, é claro. A gente tem uma dificuldade de processar o novo. Quando a gente é pequenininho, a gente tem neurônio sobrando, inclusive parte do aprendizado, quando a gente é novo, se dá por poda neuronal. Eu pego os neurônios que eu estou usando e deixo. O que eu não estou usando, eu deixo simplesmente desaparecer, né? É por isso que a educação é tão importante. Na primeira infância, você forma hábitos com muita facilidade. Ensina o seu filhinho pequenininho a arrumar a cama todo dia e vai ser ótimo. Provavelmente vai ter um adolescente que faz. Não ensinar um adolescente é impossível. Então, o que está acontecendo aí? Não é mais por poda neuronal. Agora eu preciso pegar os conceitos e botar eles para funcionarem juntos. É muito mais difícil. É por isso que uma criança de 0 a 1 anos aprende a controlar toda a sua musculatura a ponto de andar ereto em 2 pezinhos desse tamanho,
né? Aprende a falar, usar todo o aparelho fonador para emitir milhares de sons e formar palavras, e aprende a manipular os pais com maior facilidade. Né? 0 a 1 ano a gente aprende tudo isso. Depois alguém chega lá e diz, vamos aprender inglês, tá? Leva 8 anos para aprender. Vamos aprender qualquer coisa, psicologia, 5 e mais, tome um monte de curso depois para poder dar conta. Não tem jeito, não é mais fácil. Eu preciso ir organizando isso. Então, de novo, se eu não consigo, muitas vezes eu sinto, tá vendo? Não encontrei meu lugar no mundo, não sou assim. E os pensamentos geram isso. A gente precisa olhar a depressão sempre numa visão integral. Então, em última instância, precisa se ir lá do profissional de saúde. Por quê? O que é aquela pessoa? Ela precisa tomar uma medicação? Não sei. Ela precisa de terapia? Não sei. Ela precisa de mudança de hábitos? Não sei. Precisa olhar com calma, precisa estar atento. Mas aí, todas essas coisas começam na pessoa se reinvestindo de novo. Na pessoa se achando importante. Daí a musiquinha foi ótima, descobrindo que você pegou. É a pessoa se entender e dizer, caramba, está ocorrendo algo estranho. Não está mais como era ontem. Está mudando. Se está mudando, eu tenho que procurar ajuda. Bom, a questão do progresso pode ser uma oportunidade de progresso espiritual. Por quê? Se você pegar os grandes gênios da humanidade, né, a maioria passa por um período de afastamento, de isolamento. Por quê? Porque são diferentes mesmo, né? Não é assim, se achar diferente. No caso, eles são. Né? Imagine a que ficou mais famosa por isso é Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela disse que escutou o chamado de Deus, já fez toda aquela obra e no final da vida ela duvidava. Será que era mesmo isso que era para fazer? Imagina! Madre Teresa de Calcutá se perguntando se será que era isso que ela tinha para fazer. Não faz sentido, não é? Quando a gente pensa assim, caramba, com aquela obra toda ela achava que estava errada. Aí depois veio gente, não, mas porque ela lavava dinheiro, ela fazia acontecer. Cara, mas com aquela obra toda ela ainda achava que estava errada. Né? E a dúvida dela é porque ela não ouvia mais o chamado como ela ouvia na sua juventude. É isso. Às vezes a gente escolhe o caminho e a partir daí o que vai ser testado é a nossa persistência. E a persistência a gente consegue justamente com o pensamento. Então, progresso espiritual. Em vários momentos, esse estado depressivo é necessário para o progresso espiritual. Né? Sei lá, em qualquer nível, se o Einstein estivesse na balada, ele não ia estar sentando pensando em relatividade na mesa dele. Ele ia estar pensando em com quem queria ficar na balada. Então, assim, exige um afastamento? Exige. Mas só que a gente tem que estar atento sempre do para que eu estou fazendo isso. Se eu não tenho uma função, eu provavelmente estou atendendo muito mais uma demanda minha de não me comparar para o outro e não checar se eu estou ok ou não. Não é nem o certo e errado, porque a gente pensa sempre muito certo e errado, e essa é uma das questões que Kardec vai perguntar para o senhor. Mas peraí, como é que eu vou saber se estou certo se quem está avaliando se está certo sou eu mesmo? Será que eu mesmo avaliando se eu estou certo eu vou responder sempre que eu estou certo? Nem sempre, né? Quando a gente para avaliar, a gente não tem essa resposta sempre. Mas algumas coisas vão ocorrer exatamente desse jeito. Eu vou dizer, estou certo? Estou. Porque não está na hora ainda de enxergar. Né? E a gente, se pensar historicamente, a gente vê isso. Os gregos, grandes pensadores, pensaram na democracia, pensaram em ética, pensaram, né, na estética, pensaram em tudo isso e eram escravagistas. Como é que é? Não fecha, né? Como é que fecha isso? Mas eles não pensavam no assunto. Não fazia sentido pensar nisso. Então tinha gente que não era gente. Eu sou gente, mas o outro ali não é gente, não é coisa, tá? A gente é capaz desse tipo de pensamento. Então, não se preocupem, quem ainda não está na época de ver, não vai aparecer para vocês, né? Por isso que o Sartre dizia que o inferno são os outros. Alguém que vai chegar e dizer, tem uma coisa errada com você, não tem não, mano. Aí você vai dizer, eu? Não, estou perfeito. Veio engano. Né? A gente vai, quando a gente se autoavalia, a gente vai começando a descobrir as discrepâncias que já estão na hora de serem resolvidas. Porque senão eu não percebo. Senão eu vou ficar igual os gregos, dizendo, não, todo homem é igual, menos aqueles que não são homens. Né? A gente é capaz dessas distorções. E a sintonia com os mentores. Toda vez que eu busco estar em harmonia, normalmente eu vou buscar a relação com aqueles que me são superiores. Aí vem aquela dúvida assim, mas será que eu tenho um mentor para mim?
Isso é muito engraçado quando a gente pensa matematicamente, vai ter gente que vai torcer o nariz. Matemática aqui? Não, vamos falar de outra coisa. Por quê? Porque a gente costuma pensar as coisas como pirâmides etárias, não é? E aqui na Terra, para a gente aprender, demanda tempo. Então, cada vez mais vezes, mais gente vai morrendo, sobra menos pessoas mais idosas e mais sábias. Não é que idade representa sabedoria, não, tá? Mas, para ser sábio, tem que ser idoso. Não dá para ser sábio a 1 ano de idade, né? Tem que aprender, e você chega lá. Então, a gente tem a noção de que sábios são idosos. E a gente fica pensando, então, como é que vai ser? No plano espiritual deve ter uma meia dúzia só de mentores e o resto todo mundo demandando. Mentor, vem cá. De novo, engano, lá não tem morte. No plano espiritual não se morre. Não é? Então, por mais lento que seja o desenvolvimento, você vai ter cada vez pessoas nos diversos níveis. Pessoas, espíritos. Não vai ter essa pirâmide que a gente está acostumado aqui. Né? Vai ser muito mais parecido como se fosse um prisma. Né? Então, eu tenho meu mentor? É claro que eu tenho. Assim como eu tenho pessoas que eu preciso ajudar. Tem pessoas que já nesse estado evolutivo eu também tenho que ajudar. E eu não, eu sou muito atrasado, que isso, né? Não, mas nessa etapa você consegue falar com alguém que está um pouco abaixo. É tal história que eu falei que é importante às vezes chegar lá do lado e dizer, ei, como é que você está? Está bem? Como é que você está se sentindo? Né? Como é que você está se organizando? Está tudo legal? Estou vendo que você está mais triste, está mais quieto. Como é que é isso? Né? Isso a gente está fazendo o papel de ser aquele que ajuda quem está um pouco menos que você. E ao mesmo tempo, quando você fixa o seu pensamento e busca a harmonia, você se relaciona com aqueles que estão um pouco acima. E é assim que a lei de Deus funciona. Uma corrente que vai permanentemente, é o tempo todo fazendo fluir essa ordem, desde o mais elevado, desde o angelical, que não é o fim, né? Porque a gente costuma pensar assim, não, acabou, não precisa mais encarnar, virou perfeito. Não, perfeição é só um termo que a gente usa na doutrina para dizer que não precisa mais do corpo para empurrar a sua evolução. Porque já notou como o corpo é importante para empurrar a evolução? Quando é domingo a gente senta e não quer fazer nada, né? Antigamente a gente babava na frente do Faustão na televisão, agora nem Faustão tem mais, nem sei quem é que está rolando. A gente pega um seriado e vê, sei lá, 16 temporadas de 26 episódios cada um e pronto. Descansei a beça no fim de semana, fiz nada. Né? Então, voltando, a gente tem sempre mentores disponíveis para a gente, porque lá não tem essa pirâmide. Não são só poucos sábios, são muitos sábios. E aí tem sempre gente responsável por ir fazendo essa transmissão. A ponto, né, lembra que a gente lê André Luiz que tem reunião mediúnica no plano espiritual, você diz para ele. É média no plano espiritual como é média. Por quê? Quando isso fica muito distante, eu não escuto, eu não vejo, eu não entendo. O meu mentor tem que estar ali mais ou menos perto de mim, tem que falar do que eu sei. Porque se ele falar de coisas que eu não sei, eu vou dizer, não estou entendendo nada. A gente não entende nada. Quando é muito evoluído, a gente não dá conta, a gente não enxerga, a gente não ouve, a gente não entende, nada disso. É só a gente pegar as parábolas de Jesus que a gente entende muito bem o que eu estou falando. Cada vez ele diz, deixei escapar isso aqui. Aí lê de novo, deixei escapar isso aqui. Lê de novo, deixei. O que está ocorrendo aí? Né? Ou seja, eu estou sempre deixando escapar coisas quando elas escapam ao meu conhecimento. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou conseguindo ouvir mais, entender mais. Mais umzinho aqui. Rapaz, então, já foi meia hora. Então, causas espirituais, no fim das contas. Bom, expiações e lições de vida. É claro que muitas vezes estar sozinho faz parte de uma expiação. Eu não gosto muito desse conceito de expiação, mas a gente usa muito assim. Por quê? Por que define se aprova ou expiação alguma coisa? A forma como eu lido com ela. Dificuldades todos temos. Né? Ou seja, vão ocorrer coisas que não são do jeito que eu quero. Claro, eu estou aqui, eu sempre brinco que a gente está no pré-2. Né? Pré-1 foi o mundo primitivo, jardim de infância, a gente aprendeu a mexer com as coisinhas lá, brincou a beça, agora pré-2 a gente está aprendendo a não morder o coleguinha.
Né? Então, por favor, não mordam os coleguinhas, independente do porque gosta de funk, porque é de outro partido político, seja lá porque for, não mordam os coleguinhas, tá? Então, voltando para lá para a história. A gente, muitas vezes, vai dar de cara com dificuldade. Eu estou indo para 2, eu não entendo, né? Ah, poxa, eu sei da lei de Deus, eu entendo toda a razão do universo. Euzinho, coitado. Não, eu mal vejo ali um pouquinho. Então, várias vezes eu estava me dizendo, não, puxa vida, não devia ser assim, eu não merecia isso, né? Aquele personagem do desenho animado que tinha, que ficava dizendo, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Claro que merecia, senão não tinha ocorrido. Porque a dificuldade é sua de acolher aquilo que ocorre e de ir adiante com aquilo. Quando eu faço isso, o que eu estou passando vira prova. Eu estou passando por uma dificuldade. Prova não é dizer que uma coisa é fácil, muito pelo contrário, é prova. Provas são difíceis, a gente faz provas, sabe? Provas são difíceis, mas elas são olhadas e pensadas como uma oportunidade de ir adiante. Ou eu posso ficar brigando com tudo isso e transformar numa expiação. E aí eu penso só que aquilo foi feito só para me fazer sofrer. Não, eu vim aqui nesse mundo para sofrer, porque eu era muito ruimzinho, aí dá vontade de dar uns patinhos para a pessoa ficar lá, né? Autoflagelação que nem eu digo. Não, a gente veio para aprender. Se eu brigo com o aprendizado, eu vou espiar muito, muito. Porque às vezes os aprendizados são difíceis. Se eu não brigo com eles, vira prova. Vão ser complicados, vão ser desafiantes, mas eu vou passar. Então, muitas vezes a depressão está aí nesse sentido, né? Porque eu falei que assim, aquelas pessoas que vêm fazer grandes tarefas normalmente vão precisar passar por um afastamento do dia a dia, porque tinha um filme muito antigo que foi super criticado, que eu não entendi porque foi criticado pela Igreja Católica, que era A Última Tentação de Cristo. E para quem viu o filme, A Última Tentação de Cristo é quando ele estava lá na cruz, e aí viu um cara e disse assim, olha, eu sou um anjo, desce daí, cuida lá da sua vida, tá tudo certo, só fez o que tinha para fazer. Ele desce e vai ter filhos, vai casar, vai ter a vida comum dele, né? E depois ele encontra com Paulo. Aí Paulo diz, não, Jesus morreu na cruz. Ele diz, não, eu estou aqui, ó. É eu, meus filhos, minha mulher, tá tudo legal aqui. Ele diz, olha, eu não sei quem é você, mas o meu Cristo morreu na cruz por mim. E é isso, assim, a última tentação que a gente tem é a vida comum. Né? Se a gente se bobear, a gente se perde no como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E esquece a vida espiritual, esquece completamente. A gente muitas vezes vive como se não fosse espírito. A gente vive como se fosse só corpo. Não, que é isso, a gente pensa, mas pensa em como fazer o corpo sentir o mais prazer. Então está se pensando só como corpo, né? Então a gente muitas vezes perde uma oportunidade disso. Então são expiações, são lições de vida. A gente precisa ver como vai usar isso. Já falei na outra vez também, muitas vezes isso vai se desalinhando com o projeto de vida que você fez. Você foi lá, sentou, comentou, tá, e como eu disse, o mentor não vai ficar lá dentro dessa não. Então assim, a gente sentou, combinou tudo e tal, e depois dá outra coisa. Faz outra coisa. Ah, será que estava certo ou estava errado? Será que foi bom ou foi mal? Não vai saber. Vai saber depois, desencarnado, quando estiver avaliando, dizendo, o plano é... Poxa, nessa parte foi até melhor, né? Mas nessa aqui deixou a desejar algumas coisas. A gente só vai ver isso desencarnado. Não adianta eu ficar agora querendo brigar com isso. Adianta agora eu ficar focado no momento presente e aproveitar o melhor que tiver a cada instante. Porque isso é importante. Né? Os bloqueios também. Então assim, muitas vezes a gente tem questões que são traumas que a gente está trazendo de outras encarnações, que impedem a gente de várias coisas, até mesmo de ter sucesso. A gente muitas vezes briga com sucesso pra caramba. Talvez o que seja mais comum é que as pessoas tenham medo de conseguir aquilo que querem. Ah não, claro que não, claro que todo mundo quer aquilo que... Né? Se diz que quer, mais ou menos. Tem muita gente que na hora que vai conseguindo as coisas se desorganiza. Por quê? Porque tem muito medo do que vai ser cobrado depois. E é isso. Não, beleza, ok, agora você conseguiu, teve sucesso, né, tá bem de vida, e agora? O que vem depois? E agora não sei não, pode ficar aí. Estou por fora, não estou mais nessa. E muitas vezes a gente tem essa questão.
né? A gente tem dificuldades de tocar porque a gente vai se desalinhando com aquilo que a gente planejou. Então é legal a gente estar sempre atento, né? E a própria desconexão com a lei de Deus. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Eu brinco muito assim, a gente vem instalado no hardware da gente a solidariedade. Nós temos neurônios de espelho. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu sinto em mim o sofrimento que eu estou vendo. Ok? A gente sente isso, seja quando alguém leva uma bolada, né? Homens vão entender o que eu estou falando, você diz, dói em você. Seja quando eu vejo alguém com fome no chão. Eu sinto em mim a mesma coisa. E muitas vezes o que a gente faz é virar para o outro lado. Porque é para não sentir. Então é só para a gente pensar, a solidariedade está inscrita geneticamente na gente. Geneticamente. É parte da máquina biológica. Não é à toa, porque nós, espíritos, viramos a cara com muita frequência. A gente vê, sente e olha para o outro lado. Eu brinco que o pessoal anda com o carro fechado justamente para evitar entrar em contato com o sofrimento que está lá fora. Então ninguém pode me pedir nada, porque se pedir, dá vontade de dar, não dá? Chega o garotinho e pede comida, você diz não, claro que dá vontade de dar. Então você vai correndo, fecha o carro todo, pronto. Agora não tem problema, porque ele é um perigo. Um negocinho desse tamanho assim é um perigo. Será mesmo? Ou será que eu estou inventando pensamentos para me desconectar da lei de Deus? Porque a gente é muito assim, a gente é capaz de uns pensamentos muito estranhos, né? Recentemente no Brasil a gente viu uma junção de religião e armas que eu olhava e dizia assim, os caras conseguiram juntar essas coisas, né? Não faz sentido, faz, mas juntaram. Juntaram, dentro da própria doutrina, teve centro espírita que fez, né, uma apologia a armas. Eu falei, alguém bebeu aí, né? Estava usando alguma coisa aí que eu não sei o que é. Poder é mais inebriante do que tóxico, gente. Precisa sempre ter muito cuidado, porque esse poder a gente tem, às vezes em casa, se a gente pensar em como a gente trata as crianças em casa, muitas vezes é uma expressão de poder ditatorial, né? A gente chega para a criança e diz, bota o casaco, não quero, bota o que eu estou mandando. Não dá para explicar, pelo menos, né? Não. A gente resolve que bota o que eu estou mandando, porque assim é mais rápido, mais fácil e mais inebriante. Então, poder é inebriante, a gente precisa ter muito cuidado com posições de poder. Não é que não deva ocupar, muito pelo contrário, né? Se a gente tem ciência disso, a gente vai ocupar com uma maneira muito melhor do que quem não tem, certo? Mas poder é inebriante, a gente precisa sempre atento. Muito bem. Então, chegamos lá no início de novo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Autoconhecimento. Não tem jeito, ela já deu metade da palestra para mim. Autoconhecimento. Ah, mas esse negócio de autoconhecimento é fácil, eu me conheço, né? Será? Por quê? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu sou de fato, eu não consigo dizer. Isso parece esquisito, mas é exatamente isso. O que eu me descrevo é parte do que eu sou. Tem uma parte que o outro enxerga e eu, não sei. Ué, mas aí como é que eu vou resolver isso se eu não sei? Como é que eu vou resolver se eu não consigo me avaliar com, né, clareza, olhando o que eu faço? A gente encarnou, não é à toa que a gente encarna. A gente pensa que a gente encarna não é só porque é maldade de Deus, né? Vamos botar esse cara aqui de novo. Vai, um cara novinho, cresce, não sei o que, estuda, aprende a falar. Aprende... Não, é porque a gente consegue se avaliar quando a gente vê o que a gente faz. Porque no que a gente faz está a parte que eu pensei, que eu escolhi, e a parte que aconteceu sem que eu nem notasse. E isso é muito comum. As coisas vão acontecendo sem que eu note. A gente só vai usar o pensamento quando isso que eu faço falhe, dá errado. Com qualquer coisa, eu resolvo andar, eu vou fazendo meus movimentos e não penso neles. Ou pelo menos eu penso que não penso, porque quando eu escorrego, eu descubro que eu estava muito atento ao que eu estava fazendo. Eu estava prestando atenção ao atrito do chão com a minha perna, eu estava prestando atenção nos movimentos, estava mapeando tudo que pudesse servir de apoio para mim. Eu estava pensando nisso tudo de uma maneira
não consciente. Ah, então é só nessas coisas. Isso é hábito, né? Isso é, sei lá, instinto. Né? Instinto é bom. A psicologia já teve uma época que o pessoal listou 180 instintos, tinha até o instinto de roubar maçã no terreno do vizinho. Né? Estava se falando de atos compulsivos. Atos compulsivos são tipicamente isso. Eu não quero, mas quando eu vejo, já fiz. E fiz de novo? Fez. Mas eu não queria fazer, mas fez. Então é melhor a gente olhar o que está fazendo, porque o que está fazendo inclui aquilo que eu decidi, que eu briguei, que impus a minha vontade, a minha percepção, o meu... O relógio é parado ali, né? Olhando e não está andando. Impus tudo aquilo que eu penso, impus o que o espírito decidiu sobre a minha ação. Beleza. Para o bem ou para o mal, tá? Não é só para o bem, não. A gente pensa nisso só às vezes. Ah, não, então isso conduz só ao bem. Não, pode conduzir. O pensamento é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso olhar aquilo que eu fiz. Porque eu só vou começar a pensar quando a coisa não funciona. Enquanto está funcionando, eu vou no pré-consciente. Entenda que não é aquele inconsciente freudiano, não freudiano. O Freud pensou no inconsciente, que era indizível, não sei o quê. Era só o início do caminho. Tem uma série de coisas que a gente faz no automatismo. Ah, então é hábito. Não, também não é hábito. São pensamentos do qual eu não me dou conta. Que nem o passo que eu dou. Eu não me dou conta. Eu não penso nele. Enquanto estiver funcionando, eu vou, volto, tal, e tal. Eu nem noto que eu estou indo. Se me perguntarem quantos passos eu dei, eu não sei. Mas se o caminho for um metro mais longo, eu vou dizer, esse caminho aumentou, o que houve? Então eu sei exatamente quantos passos eu dei. Eu sei exatamente o que eu fiz. Mas eu não penso nisso, não penso com esse pensamento consciente. E é esse pensamento que é o que vai caracterizar o espírito. Quando a gente se tomou como objeto do próprio pensamento, a gente descobriu que a gente era, né? Porque o corpo silenciou, morreu, silenciou. Nenhum neurônio mandava mais nenhum estímulo e eu disse, mas eu estou aqui. Continuo aqui. Não tem mais corpo, mas eu sou. E é isso que cria a erraticidade. Né? Animais, normalmente, os que não têm consciência, não têm isso. Então não tem vida, né? Entre as encarnações. Encarna, a pessoa vai lá e puf, põe no próximo. Né? Porque ele precisa evoluir no contato com a matéria. A gente já deu um intervalinho, tem a erraticidade, que pode ir lá programar, etc. Porque eu penso sobre eu mesmo. Eu me tomo como objeto de conhecimento. Então, voltando. A autorreflexão tem que estar muito calcada no que eu fiz. Isso é imprescindível, porque assim, se eu pensar só no que eu queria fazer, o que eu queria fazer é parte do que eu sou. O que eu fiz é muito mais do que eu sou. O homem velho está no que eu fiz. O homem novo está naquilo que eu quero fazer, no ideal de ego, naquilo que eu penso em ser. Ah, eu queria ser tanto assim, mas ainda não sou. Mas eu posso ser, desde como? Criando hábitos para isso. O cérebro é uma máquina de criar hábitos, né? Do que a gente encarnou nesse corpo que tem uma máquina de criar hábitos. Eu faço uma coisa, 1, 2, 10, 100 mil vezes, pronto, passa a dizer que é fácil. Não, como é que você faz essa dobradura aí? É fácil. Para quem, cara pálida? É fácil para quem sabe, é fácil para quem automatizou isso. Você vai dizer assim, pronto, olha que lindo. Faz de novo. Porque você não consegue acompanhar. Com qualquer coisa. Dirigir é um ótimo exemplo que eu dou para isso. Você senta no carro do lado do instrutor e diz assim, não tira o olho da estrada, mas não deixe de olhar para os 3 espelhos, preste atenção no barulho do carro, né? Troca a marcha e você diz, como? Não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Em 6 meses você está fazendo tudo isso, né? Cantando a música que está tocando ali na sua playlist, olhando para a oferta que está passando ali, o mercado está fazendo oferta de carne lá. Né? E está lá dirigindo, tudo junto. O que ocorreu, eu transformei no hábito e reduzi o nível de energia necessário para fazer isso. Isso é com tudo. Fazer o bem é igualzinho. Pode ser muito difícil no início. Vou dar aqui minha roupa. Gosto tanto dela. Essa não, essa tem muito bem, como que é? Valor emocional. Todo furado, né? Não, dá, pô. Se é valor afetivo, guarda na cabeça, lembra? Poxa, como era legal, né? Mas a gente sente isso. À medida que você vai acostumando,
isso começa a ficar mais fluido. Você daí para de sentir toda essa dificuldade, né? Mesmo o bem também tem a mesma coisa dessa questão de padrões que eu repito o tempo todo, né? Isso vai desde dar bom dia para o porteiro até as coisas muito mais complexas. Como é que eu organizo o meu orçamento, como é que eu atuo como profissional, tudo isso. Eu preciso sempre estar atento para identificar os padrões. Aceitação, né? A gente não consegue planejar uma viagem que não comece de onde eu estou. Imagina que eu planejo, não vou para São Paulo, então comprei minha passagem da rodoviária e fico aqui em casa esperando. Eu vou conseguir viajar para São Paulo? Não. Posso até chamar o carro para me levar e deixar o carro lá fora e ficar aqui dentro. Vai conseguir? Não. Mas faltou só 3 passos, mas tanto faz. Se eu não me pensar a partir do que eu sou, eu não saio do lugar. Eu fico só naquilo do que eu deveria ser. Puxa, mas eu devia ser mais tranquilo, eu devia ser mais calmo, eu devia ser não sei o quê. E aparece a oportunidade, você reage do mesmo jeito que você não gosta. Aí volta para casa, pega os patinhos e se bate. Eu não devia ter feito isso, eu devia. Não faz. Eu preciso planejar a partir do que eu sou. Então, olha só. Eu sou uma pessoa depressiva, que não é deprimida, depressiva. Tem gente que tem uma tendência a cair para o lado da tristeza. Todos temos uma tendência para um lado para o outro, ou para euforia ou para tristeza. Tem gente que vai rir em qualquer coisa, rir até em velório, né? Chega lá em velório, se você prestar atenção, são todos. A maioria das vezes rola um velório, aquele velório antigo que podia ficar. Daqui a pouco vai um grupinho lá para fora contar piada, já notaram? Porque não aguenta a tristeza, eu preciso de um pouco de alegria. Mas é só piada, né? Depois você vai voltar e chorar, mas não tem importância, mas eu preciso de um pouco de alegria. Entenda? Se eu não me respeito nisso, eu não vou dar conta do que está acontecendo. Então, voltando lá para a história, eu preciso planejar a partir do que eu sou. E o que eu sou se revela naquilo que eu faço. Então, é olhar para o que fez, sempre mudou. Afinal de contas, não tem ninguém atrás julgando. A gente gosta de pensar como se o mentor ficasse atrás com um caderninho anotando. Hoje ele tropeçou. Não é assim que funciona. A lei de Deus está escrito na consciência do homem. Não é isso que está escrito lá? Por quê? É o que eu penso. Aquilo que eu ignoro, eu continuo fazendo achando que está tudo certo. Se eu estou sendo sincero comigo, eu vou ignorar aquilo que ainda não está na etapa de resolver. Se eu não estiver sendo sincero, eu faço de conta que eu não estou fazendo. Está tudo ótimo, eu sou maravilhoso, eu sou o máximo. Tem um personagem do cartoon que o nome é esse, eu sou o máximo. Então assim, eu preciso me planejar a partir do que eu sou. Reconhecer o que eu estou fazendo, reconhecer os meus erros, reconhecer minhas dificuldades. Caramba, eu sou depressivo. Qualquer coisa que ocorre me deixa lá no fundo do poço. O que eu vou fazer? Preciso arrumar um jeito de compensar essa tendência depressiva. Porque senão eu vou deprimir. Uma tendência é como se tivesse o carro puxando para um lado. Então estou indo para lá sempre, então eu preciso puxar para cá. É possível dirigir esse carro? Claro que é, desde que eu esteja atento. E aí a gente consegue implementar transformações no nosso comportamento, no nosso dia a dia e na nossa encarnação. Primeira coisa para isso, perdão a si mesmo. Não tem jeito. Se eu entrar numa, como eu falei, igual antigamente, de ficar fazendo suplício a si mesmo porque errou, eu não vou resolver nada. O foco continua sendo o que faz. Só lembrando, a gente encarnou por isso. Porque lá no plano espiritual é fácil, a gente chega lá e diz, errou, tá bom, nunca mais eu vou errar. Sabe, conhece isso com criança, né? Se você fez errado, tá, prometo, nunca vou fazer isso. No dia seguinte, o que acontece? É a mesma coisa. A gente é assim, né? Então não tem jeito, eu preciso me perdoar, porque eu ainda estou no grau 2. Tá tranquilo, a gente ainda está mordendo os coleguinhas assim, a gente ainda está brigando, discutindo se a doutrina espírita é melhor do que, sei lá, os protestantes. Sei lá se é melhor, para eles está funcionando, está ótimo, para mim está funcionando ótimo, é isso que importa. Porque a religião não afeta a espiritualidade, é o contrário. A religião é uma tradução da espiritualidade para que a gente aceite. Então,
Eu sempre brinco com isso, né? A gente é o trabalhador da última hora. Né? Moisés veio e disse, falou, ó, senhor, disciplina, não faça isso, não faça aquilo. A gente, disciplina nada. Jesus veio, amor, faça aquilo que você quer que ele faça. Bobagem. Aí vem Kardec, 2 mais 2 são 4, entendeu? Psicosfera, você vai criar um ambiente todo de você, e vai sofrer o resultado depois. Entendi, então vou dar conta. A gente é o trabalhador da última hora, não tem problema, o salário é o mesmo, a gente vai chegar lá também. Cada um pela via que tem. Mas isso serve para nós. Será que serve para o outro? Não sei. Não é? Então assim, cada uma expressa de um jeito. E nessa expressão tal. É claro que eu não estou dizendo que não tenha situações que são distorcidas, mesmo dentro da nossa religião, né? A FEB durante um bom tempo fez campanha para fazer a sede monumental em Brasília. Eu disse, tem algo errado aí. Que sede monumental? Mas todas as igrejas têm, só não tem espírito. Ótimo, maravilha. Talvez você tenha chegado mais perto do que é a religião do que pensar que ia fazer uma sede monumental para as pessoas irem lá e dizer, bonito, hein? Né? Então é uma distorção, a gente é capaz dessas distorções, seja em que religião for. Não tem nada que garanta dar certo. Da mesma forma que eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar o outro. Porque é isso, é uma coisa que eu gosto de falar assim, se a gente perceber que cada um é um ser humano que está tentando dar conta da sua evolução, cada um de nós, ele é igual a mim, ele é um irmão. Mas poxa, que irmão chato esse, né? Que irmão... mas esse é o irmão. Entenda, e como ele é seu irmão, ele merece a mesma tolerância que você está dando para você. Eu preciso me perdoar e perdoar o outro. Como perdoar o outro? Lembra sempre? Eu brinco com essa história. Oferecer outra face do Jesus, às vezes as pessoas perdem a referência. Ele não disse oferecer a mesma face, não, disse oferecer a outra face. O que ele estava falando? Encontra um jeito. Se naquele lado deu agressão, encontra um jeito que vocês dois vão se relacionar sem agressão. Se alguém lhe bateu numa face, oferece a outra face. Se mostra de um outro jeito. Se torna incapaz de ter uma relação com aquela pessoa, independente de quem é. Mas poxa, com aquele não dá, né? Porque afinal de contas, é bandido, é isso, é aquilo, tanto faz. É irmão, como todos são. Se a gente acredita que Deus escolheu quem tinha que estar aqui no planeta, a gente está brigando com ele de novo. Não, eu devia, mas ele não está. Ele não podia estar aqui não, olha só, leva ele logo embora, né? A gente está brigando de novo com Deus. Ele está aqui porque de algum jeito a gente tem o que trocar. Nem que seja para ele mostrar coisas que eu ainda me sinto, né? De alguma forma mexido, e vou entender porque está errado, seja pelo contrário, vou mostrar para ele coisas que eu escolhi de um jeito de fazer que é muito mais fácil. Então, a gente precisa estar atento para isso. É perdoar os outros. Assim como perdoar o que acontece. Porque muitas vezes a gente fica tentando criar mais tensão ainda, né? E hoje em dia isso está muito... Antes que alguém vá reclamar, acho que a gente está num momento ótimo em que várias questões éticas estão sendo levantadas e trazidas à tona, com racismo, com feminismo, com várias questões. A gente precisa ver como é que a gente está lidando com isso. Porque muitas vezes isso vira motivo para mais agressões e mais brigas. Né? A gente tem que estar sempre muito atento, porque senão a gente de novo vai atrás do poder e diz, opa, isso aqui me empodera, então eu vou usar. Isso aqui não empodera não, então deixa para lá. Recentemente viu isso? Alguém que falava tanto sobre racismo estrutural cometeu um machismo estrutural tão grosseiro, né? Então assim, cara, ele não pensa não, 2 mais 2 não são 4, não é a mesma coisa, não é. Pra gente, não é. Se a gente não se avalia, a gente comete erros bem grosseiros, né? E a perdão com os próprios processos, porque tudo é processo. Não tem nada na matéria que seja constante, tudo é processo. A sociedade está mudando, os costumes estão mudando, as coisas estão mudando, tudo muda. Não adianta ficar exigindo, parado, exigindo que seja do meu jeito. Sabe aquela coisa do meu tempo? No meu tempo era tão bom, não era. Primeira coisa para a gente desmontar é isso. Por quê? Em nenhum momento se matou menos pessoas do que nesse momento atual. Em nenhum momento se respeitou mais os direitos do que nesse momento atual. A lei de progresso é indefectível. Agora o que ocorre é que quando começa a desconectar daquilo que eu me sentia confortável, eu começo a reclamar. Nostalgia todos temos, tá?
É por isso que eu brinco que a morte foi uma invenção muito boa, porque quando chega a hora que a gente começa a dizer o mundo está errado e eu estou certo, está na hora de cantar, para subir e voltar de novo, né? Está na hora de um refresh aí, porque tem algo errado quando começa a dizer o mundo está errado e eu é que sou certo. É literalmente entender que a lei de Deus não funciona. A gente perde essa referência. Cara, está funcionando. Ah, mas não está bonito do jeito que eu achava que era. É, talvez que você não olhasse para coisa feia. Né? Já ouvi gente defendendo assim, não, antigamente não tinha racismo. É mesmo? Quantos negros tinham na sua turma de escola? Hã? Nenhum. Ah, bom, você acha o quê? Que eles não existiam? Claro que tinha racismo muito mais severo do que era hoje. Né? Então, assim, só que era tão naturalizado que as pessoas nem enxergavam. Nós somos assim, entendo? Nós somos assim. Eu vou olhar para os meus erros e dizer, está tudo bem. Já passei da hora, né? Não cheguei nem na metade, não, vamos lá. Não, eu acabei de ler 7 de 14. Vamos rapidinho, então. Como? Né? Meditação e conexão. Por quê? Meditação é a possibilidade de eu parar em determinado momento e tentar suspender as questões que são muito mais concretas, de ficar só comigo mesmo, me sentindo. Quando a gente pensa em suspender o pensamento, é me sentir, inclusive para descobrir o que está bom e está ruim. Agora eu vou correr, tá? Desculpa. Né? O relógio me enganou, maldade. Eu estou olhando e falei, pode ser, tem algo errado. E aí a oração. A prece é sempre muito importante. Por quê? Porque é um momento que me permite dar conexão com a natureza. A natureza tem uma coisa que parece ótima e a gente não se dá conta. A natureza se organiza do jeito que funciona. Cada folha nasce no lugar que pode. Se ela nascer no lugar errado, ela simplesmente fica morta e cai. Então, quando a gente chega lá, a gente não encontra as formas tão simples quanto as formas que são pensadas. A gente faz uma casa sempre quadradinha, as coisas são muito pensadas. A gente usa a mesma roupa, a gente usa tudo muito igual. Quando você chega na natureza, você dá de cara com a diversidade, isso é muito importante. É por isso que ela é relaxante, tá? A gente começa a notar que não é só uma forma que dá conta. E práticas de mantras. Parece bobagem, né? Mas mantra, seja ele qual for, desde o terço, o antigo terço da vovó, até alguma coisa mais elaborada, é muito importante porque ele absorve justamente a sua atenção e aí você para de pensar nas coisas e consegue sentir o que está para além daquilo. Na corrida, vamos lá. Como que a gente faz isso? Grupos de apoio espiritual, isso é importantíssimo. Por quê? Seja lá a forma que eu escolher, seja lá qual é a religião que me atende, estar em grupo carrega o acolhimento. E isso é importante. Para que eu me sinta bem, eu preciso me sentir acolhido. Eu tenho lugar aqui. Eu ter lugar aqui é imprescindível para que eu possa, inclusive, ser diferente. Se eu não tenho um lugar, eu não sou diferente de coisa nenhuma. Então eu preciso ter um lugar. Então os grupos são muito importantes. Buscar orientação, no fim das contas, espiritual, seja dos mentores, seja de um sacerdote, para onde tem, a gente, graças a Deus, não tem isso. Mas seja o que for, é importante. Por quê? Porque a gente se perde nisso também com muita facilidade. O dia a dia absorve de um jeito que às vezes você passa o dia pensando só na entrega que você tem que fazer no trabalho amanhã. Ai, meu Deus, o chefe vai me cobrar, não sei o que, será? Aí você chega lá com tudo pronto, ele nem pede. Aí você chega e não pediu. Passei o fim de semana fazendo esse relatório, ele nem pediu o relatório, pediu. Quando eu trabalhava, esse negócio de urgência era ótimo. E se é urgente, qual das outras deixou de ser? Porque se é urgente, alguma coisa deve ter deixado de sair, né? Porque estava tudo... Bota aqui na lista para a gente ver. E serviço comunitário. Ajudar o outro. Sempre foi algo muito importante, porque a gente se sente empoderado do melhor jeito possível. Se sente empoderado ajudando a lei de Deus a acontecer. Então, por isso que o serviço comunitário é importantíssimo para quem está se sentindo desconectado da humanidade. Ok? Às vezes tem gente que vai e você sente que ela volta melhor porque assim, viu, tem gente pior do que eu. Mas não é isso. Para além disso, né? Isso também tem. Mas para além disso, você se sente bem porque você começa a fluir junto com a lei de Deus. Os desafios, claro, resistência. Todos nós somos seres de hábitos. Então, para a gente mudar um hábito,
custa. Mas se a gente pensar, a maioria de nós, vou dizer a maioria de nós, não sei, estou garantindo a totalidade, acorda, vai direto escovar os dentes. Por quê? Escova o dente que é pequenininho. Você nem pensa, eu vou escovar os dentes hoje ou não. Não, você acorda, vai lá, escova o dente e diz, bom dia. Foi antes, você nem pensou, não decidiu isso. Por quê? Porque virou um hábito. Então, se a gente consegue se habituar a escovar o dente, a gente consegue se habituar a dar bom dia, a gente consegue se habituar a ajudar o outro, a gente consegue se habituar a ser caridoso, um monte de coisa. Porque escovar o dente não é tão bom assim, né? Mas a gente faz sempre. Né? Se fosse bom, a parte não precisava ser doce, né? Não é à toa. Recaídas. Outra questão que é grave. Nas questões dos grupos anônimos, eu estava falando antes, né? Recaídas é uma questão muito importante, porque a gente sempre pensa na recaída, melhorei, pronto, recaí. Mas isso não ocorre assim, ocorre desse jeito. Vai subindo. Cada recaída é parte do processo. Porque sim, a gente se espanta quando vê tanto que consegue fazer. E recai meio para dizer, calma. Né? Mas não recai nunca para o mesmo ponto, é sempre para um pouco mais acima. Então é um outro processo, isso também é um crescimento. Recaídas é comum. Ah, eu nunca mais vou ser grosseiro com meus filhos. Essa recaída é danada, né? Mas a gente recai, e aí você diz, desculpei, foi mal, o papai não estava legal, mas bola para frente, vamos indo. Impaciência, né? A gente tem que cultivar a perseverança. Não é fácil mudar. E dúvidas, a gente sempre vai ter dúvidas. Né? Especialmente na questão espiritual, a gente fica pensando, será que eu errei o caminho? Será que eu devia ter feito, né, de outro jeito? Será? A gente tem um monte de, você falou dos podcasts, não até ali. A gente tem um monte de ferramentas hoje em dia, né? Sejam bons livros, grupos de apoio, meditação, terapia, retiros, né? A gente tem uma série de possibilidades que ajudam a gente nesse processo evolutivo. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Pai de 11 e 14, eu avancei bastante, né? Importante, né? Manter a fé e a esperança, porque é claro que a gente sabe que qualquer mudança dessa é complicada, especialmente quando a gente está beirando as questões de saúde mental, né? Então, parar de ser depressivo é difícil. Pode ser que você precise de um apoio, inclusive medicamentoso. Se é falta de uma determinada substância no cérebro, você vai precisar de um apoio medicamentoso. E é fogo, né? Porque nas questões mentais a pessoa começa a tomar o remédio, fica bem, e diz, esse remédio não está fazendo nada. Porque é claro, ela está bem, então o remédio não está fazendo mais nada. Aí ela para de tomar e recai, né? É muito comum esse processo. A pessoa começa a tomar, aí diz, isso não está adiantando de nada. Até porque a percepção da melhora e a melhora são avaliadas pelo mesmo órgão, né? Pelo cérebro. Então a gente não está adiantando nada, está tudo igual. Todo mundo em volta diz, não, você está tão melhor, eu disse, não, vou parar. Então, a gente precisa ter persistência no que vai fazer, né? Então, a gente serve, a fé vai servir justamente com essa persistência, né? E a esperança como fonte de força. E manter uma perspectiva positiva. A gente evolui sempre. Lembra que Kardec ouviu dos espíritos? O lei de progresso atua sempre. A gente, não, eu estou andando para trás. Não. Isso não acontece, a gente não acredita. Mas como eu falei, porque a percepção muda junto. Então a gente olha e diz como o mundo está violento. Não. Sei lá, se eu pegar a história do Hélio, os irmãos venderam ele como escravo, olha que beleza. Interior aqui do Nordeste, que filhos eram dados de presente para os outros para serem usados como empregados, ou para favores sexuais, festa. Hoje em dia isso não é mais assim. Então a gente anda para frente sim. Né? Só que a gente muitas vezes tem dificuldade de perceber, porque aí a gente começa também a perceber outras questões juntos, né? Como é que a gente integra tudo isso? Cuidando do físico também. Não dá para descuidar do corpo. O cuidado do físico é importante. Por quê? Porque o corpo pode ser sim fonte de mal-estar. Eu estar perfeito no físico garante meu progresso espiritual? Não, mas eu estar mal no físico garante a minha dificuldade do progresso espiritual. Entendo? Eu sempre brinco muito com isso, cara, questão até da psicologia positiva. Pensamento positivo resolve as coisas? Não, mas pensamento negativo atrapalha e muito. Então não é que é só pensar que eu vou passar na prova que eu passei. Não é isso. Mas se eu chegar na prova, sentar e dizer, não vou conseguir, eu não vou conseguir.
Então é diferente as duas coisas. As pessoas normalmente, pelo fato do pensamento ser dicotômico, consideram que um é oposto ao outro. Ou eu penso positivo, e aí eu vou achar que vou conseguir tudo, ou eu penso negativo, e vou achar que não consigo nada. Não, tem que achar o equilíbrio, lembra a história de Buda? Tem que achar o caminho do meio, né? Então vamos lá. Saúde mental, está sempre atento para terapia, né? Gerenciamento de estresse, tudo isso. Nutrição espiritual, meditação, orações, tudo aquilo que a gente estava falando. E a harmonia integral, porque muitas vezes a gente pega e agarra uma coisa dessa e desorganiza os outros, né? Tem gente que vai usar a religião para desorganizar a família, ou a família para desorganizar a religião. Não, tem que achar o tal caminho do equilíbrio. Né? E aí, finalmente, conclusão. Lembrando que é uma jornada única. Corpo, espírito, etc. é uma jornada única. Não é separado, né? É necessário ter compaixão e paciência. Perdão para mim e para os outros. Esperança e a conexão contínua, né? Se a gente conseguir manter isso, a gente pega e consegue garantir no nível de saúde que vai me permitir perceber quando eu estiver tombando para o lado depressivo e dizer, opa, eu preciso me organizar melhor. E eu cuido antes de cair. Porque antes de cair é fácil, sabe? É só pensar numa bicicleta. Se começar a inclinar, só você dá uma puxadinha no guidão e pronto, tudo é resolvido. Depois que passa de um determinado ângulo, você pode virar o guidão quanto quiser que vai tomar um tombo. Então é justamente esse o lugar que a gente tem que estar atento. O equilíbrio é importantíssimo de ser mantido o tempo todo. Como, caramba, eu estou ficando muito eufórico, eu estou ficando muito depressivo. Eu tenho que estar atento para isso e regular essa coisa. Porque é através dessa regulagem que a gente encontra o caminho do progresso. Esse caminho do meio. Se for demais para um lado ou demais para o outro, eu me perdi de algum jeito, né? E aí o corpo acompanha. Entenda que não tem jeito. Se eu resolver, né, fazer tudo de forma eufórica, usar todos as drogas que for, usar tudo que for, eu vou me perder do mesmo jeito. Não vai ter como eu manter o equilíbrio assim. Do mesmo jeito, se eu resolver aquela vida de monastério, etc., eu também me perdi. Então é preciso eu achar o tal caminho do meio, o que é difícil mesmo. Boa sorte a todos. Primeiro, Kevin, muito obrigada pela palestra. Foi assim, maravilhoso, muitos conhecimentos importantes. Hoje a gente não vai ter o passo coletivo, porque a fluidoterapia individual lá em cima. Então a gente vai fazer a prece final, escutar a nossa musiquinha e subir. Mas antes eu gostaria de falar assim, que o objetivo da gente estar trazendo essa questão sobre a depressão, a gente pretende falar sobre outros transtornos mais pra frente.